Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo no nosso último podcast deste mês de maio do Café Católico. Fixemos assim os nossos olhos no Senhor. No último podcast eu tinha falado que a palavra irmão em hebraico, é uma expressão, uma palavra que não significa apenas aquilo que a gente sabe que significa de fato. Mas a palavra, ela tem um significado maior. Em aramaico, em hebraico, a palavra irmão, har, pode significar não somente os filhos dos mesmos genitores, mas também primos e até parentes mais distantes. Etimologicamente, har significa uma muralha fortificada. Todos que pertencem a um clã, ou seja, a uma família, não só o pai, a mãe, filhos, mas qualquer parentela, qualquer pessoa que faça parte daquela, podemos dizer, tribo, daquela família de primeiro, segundo, terceiro grau, são considerados irmãos. No ano 250 a 100 a.C., o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, no Egito, em Alexandria. Os 70 sábios que transcreveram as Escrituras utilizaram o termo adelphos, que quer dizer em grego irmãos. O grego é uma língua mais rica do que o hebraico, do que o aramaico. Vocês estão percebendo que irmãos tem vários significados. Pode ser pai, mãe, filho, sobrinho, tio, tia, neto. Mas em grego não. Em grego, irmãos significa irmãos. Assim como na nossa língua, no nosso português, primo é uma coisa, sobrinho é outra, tio é outra, pai é uma coisa, mãe também é outra coisa. Mas no grego não. Os 70 sábios poderiam até colocar cada termo desse, primo, sobrinho, tio, em cada passagem de forma correta e coerente. Mas eles utilizaram adelphos. Assim como os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus e os que não conviveram, como eles sabiam falar aramaico, hebraico, e também grego, então eles não colocam os termos específicos tratando-se de irmão. Eles não colocam primo, sobrinho, tio, mas eles colocam também adelphos. Por que isso? Para mostrar que eles buscam a fidelidade nas Escrituras. Se har, em hebraico, significa irmãos em um amplo sentido, eles colocam adelphos, que quer dizer irmãos biológicos, mas com o mesmo sentido de har. Irmãos no sentido amplo, de primo, de tio, de sobrinho, de parente, no caso de primeiro, segundo, terceiro grau, certo? Eles buscam aqui ter a fidelidade às Escrituras, na docilidade do Santo Espírito. Muito bem. Então, com isso a gente conclui. Com esse último podcast, a gente já coloca o arremate final. Jesus teve irmãos? Bem, se essa pergunta for direcionada a se ele teve irmãos biológicos, não teve. A Virgem Santíssima e o glorioso São José dedicaram as suas vidas somente em prol de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tiveram filhos além de Jesus, só teve Jesus. Agora, se a gente pensar numa hermenêutica, olhando os irmãos de Jesus, de nosso Senhor, no sentido de parentes, no sentido de primos, tios, não é? Claro que sim. Jesus não nasce numa ilha, não vive numa ilha, ele nasce numa família. E a família de Jesus, com certeza, tinha outros parentes. Tá bom? Então, fica aqui esse conselho de um irmão.
Estudem a fé católica. Estude busquem conhecer nosso Senhor. Tenham sede de amor por Cristo para conhecer cada vez mais a fé católica. Aqui nós temos os podcasts que saem semanalmente, as lives que também saem semanalmente, o bate-papo cristão, né? Temos vários programas, não só nós, como outras plataformas católicas que vocês podem se imbuir cada vez mais desse prazer, desse deleite de amar nosso Senhor. Então façamos isso com força, com a determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, busquemos a nosso Senhor, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.